Haja saúde, haja imunidade. Doutor Fábio Pacheco está voltando ao programa para responder, porque chegaram muitas perguntas, doutor. Então já vou pedir para a produção colocar aqui na nossa tela e aproveitar bem nosso tempo. Tive um resfriado muito forte, onde iniciou muita tosse e secreção. O médico diagnosticou como sinusite, conforme raio-x, mas não sentia dores de cabeça, muito menos na face. É possível ter sinusite sem sentir dor? Suelen pergunta. Então, sim, é possível ter sinusite sem sentir dor. Isso é mais frequente nas crianças, tá? Mas os adultos também podem ter uma sinusite sem sentir dor. E por que isso ocorre geralmente? Geralmente, a dor da sinusite, ela decorre da obstrução dos canais de drenagem dessas cavidades que nós temos aqui, que são os seios da face. Então, quando aquele canal está obstruído, geralmente aquilo causa uma pressão, então o paciente vai sentir uma dor tipo peso, tipo pressão na face, ou na testa, ou atrás dos olhos, tá? Em alguns casos mais raros, atrás da cabeça, tá? Na região da nuca. Quando esse canal ele está aberto, mesmo estando infectado, se está drenando, é mais difícil o paciente sentir dor. Aí, geralmente, o sintoma mais comum é a congestão nasal, o catarro no nariz e a tosse seca. Doutor, qual a função, então, dessa região, desses canais aqui que a gente tem? Isso, é bem importante a gente tentar entender a fisiologia, né? Por que existe isso? Para vocês terem uma ideia em casa, se nós não tivéssemos essas cavidades ocas aqui, a nossa cabeça, o peso dela, nós teríamos que ter uma circunferência de pescoço 3 vezes maior do que nós temos hoje. Imagina o tamanho do pescoço de uma pessoa para segurar a cabeça se essas cavidades não existissem, né? Outra função importantíssima dessas cavidades, o que é? Aquecimento e umidificação do ar. Então, toda vez que você expira o ar, parte do ar vai em direção a essas cavidades e fica armazenado ali durante milissegundos ou segundos, e aquilo é o suficiente para trazer mais umidade e trazer mais temperatura. Então, na próxima inspiração pelo nariz, o ar vai entrar mais úmido e mais aquecido. Para vocês terem uma ideia, quando o ar entra pelo nariz e ele está chegando na garganta, quando ele passa pelo nariz, ele sofre um processo de aquecimento, umidificação e filtragem. Então, o ar ele vai chegar na garganta já a 33 graus de temperatura, 90% de umidade e filtrado. E ele ainda desencadeia 2 reflexos, que é o nasobrônquico e o nasopulmonar, que fazem com que o nosso pulmão se abra mais para receber aquele ar que está chegando em condições ideais. Então, muita gente não sabe, esse é um dos grandes problemas da respiração bucal. A pessoa perde muito capacidade aeróbica, até nas atividades físicas, exercícios. Então, muito importante respirar pelo nariz para que o pulmão funcione de uma maneira boa. Perfeito, uma aula, né, de fisiologia para a gente olhar com mais amor, né? A gente reclama, mas tem que olhar com amor, porque funcionando bem é o que a natureza é para isso, para funcionar bem, né? Tem mais uma pergunta? Meu filho faz natação em piscina com cloro, está com sinusite de repetição. Pode ter relação com o cloro? Angélica pergunta. Então, Angélica, pode, principalmente se o teu filho tiver rinite ou rinocinusite alérgica, tá? Tem alguns pacientes que nem têm processo alérgico, mas eles têm um processo irritativo pelo cloro. E a gente tem um grande problema aqui no estado, que é o seguinte: não existe piscina 100% com ozônio. Por quê? Existe uma normativa da vigilância sanitária que ela coloca que existe uma quantidade mínima de cloro que tem que ser colocado mesmo em piscinas de ozônio. Então, a gente não consegue achar uma piscina 100% sem cloro. Então, natação é um exercício bom para a via aérea superior, é bom. Porém, se a pessoa tiver algum problema com a questão do cloro, aquilo que poderia ser algo bom para ela pode ser algo ruim. E aí, muitas vezes, até precisa tirar da natação. Consulta um otorrino, então. Tem mais uma pergunta. Vou fazer uma cirurgia de vesícula e de hérnia, e a minha sinusite está atacada. Tem algum perigo para a cirurgia? Márcia pergunta. Sim, Márcia, tem e bastante. Você tem que lembrar o seguinte: se você for fazer uma cirurgia, aí eu teria que ver se a anestesia vai ser uma RAC, uma peridural, que é uma anestesia que não envolve via aérea, ou se é uma anestesia que envolve via aérea, que ela precisaria ser entubada. Se ela precisar ser entubada, e ela estando com sinusite, ela pode ter aquele gotejamento pós-nasal, o tubo passa e leva aquela secreção contaminada com bactérias para o pulmão. Aí ela poderia fazer no pós-operatório uma pneumonia. Então, é um baita risco.
Então, ela precisa saber, então, qual vai ser o tipo de anestesia para ver se é risco ou não. Então, anestesia geral é risco, nesse caso, anestesia raquioperidural, não. Alerta importantíssimo, né? Eu fui fazer a cirurgia dos olhos, havia ali uma indicação. Não pode apresentar sintomas gripais. Isso. Então, às vezes, a gente não pode menosprezar essas orientações, porque tem sentido, né? Isso. Tem mais uma pergunta. Eu tenho sinusite quando tenho dor de cabeça muito forte, sai um líquido escuro, com cheiro forte do nariz. É normal? Pergunta a Isabel. Não, Isabel, com certeza não é normal. Toda secreção que ela é colorida, tá? Saindo do nariz, uma secreção verde, amarela, coloração marrom, se ela não for transparente, ela não é normal. Obviamente, aquela primeira secreção que sai do nosso nariz, logo quando a gente acorda, essa pode vir um pouco colorida, mas ao longo do dia ela tem que ficar clara, transparente. Se não ficar, é sinal de alerta. E até para o pessoal em casa saber, a gente produz em média 1,5 copo daquele cristal Sica, tá? De catarro por dia em condições normais. Um paciente que tem rinocinusite ou rinite alérgica, ele já produz 3 copos. E um paciente que tem sinusite bacteriana, uma rinocinusite viral, ele pode produzir até 5 copos por dia. Mas não significa que vai expelir. O corpo produz naturalmente. Ele produz nessa região e poderia até sair um pouco pelo nariz, quando o paciente vai expelir, mas muito desse catarro vai por trás do nariz, faz zigotejamento pós-nasal. Perfeito. Mais uma pergunta? Meu ouvido sempre escorre água e dá uns estralos e tem muita dor de cabeça. Tem relação com a sinusite? A Luciane pergunta. Pode ter a ver com a sinusite, sim, Luciane. Então, a gente teria que fazer uma análise mais aprofundada, mas pode sim. Pode sim. Tem mais? Quem tem sinusite crônica, é possível ficar normal novamente? Alisson, pergunta bem importante, né? Até bom essa pergunta do Alisson pelo seguinte, a gente classifica a sinusite em aguda, subaguda e crônica, tá? Então, crônica quando a gente tem mais de 3 meses de evolução, tá? Aguda quando a gente tem ali até de 30 a 45 e de 45 até 3 meses subaguda, tá? O que leva uma sinusite a ficar crônica? Uma coisa comum é a alergia, o processo alérgico. Então, quem tem rinite alérgica geralmente tem algum grau de sinusite também acompanhado, tá? Já passando para sinusites infecciosas, né? Geralmente a sinusite mais comumente crônica é a sinusite bacteriana, mas nós também temos uma quantidade pequena de sinusite fúngica. A sinusite fúngica geralmente ela está ligada com imunossupressão. Então é importante sempre avaliar se o paciente pode estar soropositivo, se ele faz uso de alguma medicação que baixa a imunidade. Vou dar um exemplo. Hoje em dia nós usamos muitos os imunobiológicos. Então, são medicações que baixam a defesa do organismo em prol de alguma doença reumatológica, uma artrite, uma psoríase. Então, tem várias dessas doenças. Então, é mais comum nesse tipo de paciente evoluir uma sinusite fúngica. Outra questão também, pacientes que fazem tratamento de câncer, quimioterapia, pacientes diabéticos não controlados. Tá? Isso tudo facilita uma infecção fúngica, que às vezes ela é um pouco mais grave. Doutor, eu estou assim, impactada, né, pela dimensão, pelas várias possibilidades e nuances envolvendo a sinusite. Tem mais perguntas, mas o nosso tempo estourou e eu sei que o senhor também precisa voltar ao consultório. Então, eu agradeço a sua participação mais uma vez por essa verdadeira aula, né, sobre sinusite. E você que nos acompanha, mandou perguntas também, muito obrigada pela sua participação. Manda para a gente que depois a gente encaminha para o doutor, né, essas que ficaram ainda por responder. Então,